Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, quem encontrou diz amém? Amém. Versículo de número 21. Versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Fala assim comigo: Senhor Jesus, revela-nos a tua palavra. Amém, meus amados. Queridos irmãos, olha, meus amados, escute bem. Nós falamos no decorrer dessa campanha toda aqui sobre buscar dons do Espírito Santo. Foi? Preguei sobre dons, sobre as ferramentas, sobre buscar dom de profecia, dons espirituais, tantos dons que nós falamos. Falamos sobre o dom da palavra, que temos que buscar os dons, o batismo com o Espírito Santo. São coisas maravilhosas que Deus usa de forma diferente. Ele dissemina, ou ele entrega esse dom para a igreja, esses dons, de forma diferenciada. A um ele dá uma paixão por uma área, e aquela pessoa se dedica naquela área com aquele dom que Deus entregou. Dons espirituais, seja ele, como nós estamos tratando do mundo dos dons espirituais, não vamos falar de dons naturais, mundanos, mas os dons espirituais. Ele recebe os dons de Deus. Eu vi pessoas, por exemplo, que veio para a igreja, que não tinham dom natural para tocar. Ele tinha dificuldade para tocar, e às vezes até tentou aprender, e não conseguiu lá no mundo, mas ele veio e pediu, e Deus o capacitou, e abriu a mente para a música, e a pessoa conseguiu absorver, e conseguiu tocar. Eu já vi irmãos que chegou para a igreja e tinha dificuldade para pregar, para falar em público. Para eles era uma tortura, vontade de esconder de trás do altar, não tinha como falar em público, a timidez era tamanha. Você já viu o pregador que faz assim, prega o tempo todo assim, ó? Se colocar ele aqui, ele fica assim, ó, porque ele não olha para onde ele está pregando. A timidez. Não vem falar comigo que isso é poder de Deus, não, isso é timidez, isso é dificuldade de olhar para o público que está ouvindo. Então ele fecha os olhos para cantar, para fazer alguma coisa, porque, amém, né? Eu quantas vezes estou cantando e estou desafinado, fico com vergonha de olhar para vocês, eu fecho o olho. Já viu como é que é? Não é assim? Então é complicado. Os dons de Deus, eles são diferenciados. Alguém recebe dons, dom da palavra, dom de tudo, dons maravilhosos. Mas o que Deus me mostrou essa noite, e Deus me mostrou a noite passada, eu fiquei estarrecido. Eu vi os obreiros, irmãos da igreja, eu vi a igreja reunida numa grande obra. Era uma construção, um prédio sendo construído, uma coisa muito bonita. E os obreiros assim, apostos para trabalhar e dizendo: joga aqui o tijolo para mim, joga a massa para mim. Eu consigo até ver o rostinho de cada um, sei onde cada um estava na construção. Foi tão explícito que quando eu olho para os irmãos eu até assusto, porque eu vi claramente. Aí de repente tinha um irmão lá em cima, e eu aqui embaixo coordenando com os irmãos a construção daquele prédio. Tinha cimento, tinha tijolo, tinha material para construção. Aí eu disse assim, e os irmãos: joga para mim o tijolo, joga a massa. Eu falei: pera um pouquinho, para um pouquinho. No sonho, né? Na visão, para um pouquinho. Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Vamos perguntar o que está lá em cima. Quem está lá em cima, o que é que está precisando? Foi a pergunta que eu fiz. Vamos perguntar quem está lá em cima. E de repente, o que estava lá em cima, uma voz diz assim: olha, aqui não precisa mandar tijolo agora, não precisa mandar massa. O que está precisando aqui em cima agora é azeite. Mas era algo natural, não era assim. Nada espiritual, a visão era natural. Está precisando de azeite. O que precisa aqui em cima é azeite. Eu falei: então tá bom. Manda o balde, vamos encher os baldes de azeite e vamos jogar para cima. Você já imaginou? Uma visão dessa, ela é natural, irmão? Ela tem um aviso de Deus ou não tem? Ou seja, queridos,
Nós estamos trabalhando, está todo mundo trabalhando, mocidade está cantando, e nós estamos com cargo, o grupo de senhoras está aí, o pastor está aqui, os presbíteros estão aí, e todo mundo dizendo assim: vamos fazer a obra, tem cimento, tem areia, tem dons, tem ferramentas, mas Deus está dizendo: está faltando unção. Está faltando unção de Deus, está faltando azeite. Quem sentiu isso claramente? Aí, se não bastasse, Deus me dá uma visão, eu carregando uma turma de gente essa noite, e carregando uma turma, mas era tanto peso para mim carregar, mas o veículo nosso estava entrando em reserva. Eu acordei estarrecido. Os nossos veículos entrando na reserva. E eu falei: meu Deus, onde tem o próximo posto? Não dá para andar. Aí disse: para trás tem. Eu falei: para trás não dá, é para frente. Aí para frente, aí ainda bem que tinha uma descida para nós chegar no posto. Nós estamos andando na base da banguela, irmãos. Está faltando combustível de Deus na nossa vida. Essa é a palavra. O Senhor Jesus, irmãos, é isso que eu queria dizer. Nós estamos aqui, não podemos reclamar que não temos dons. A igreja tem dons, nós temos bons pregadores, bons irmãos para fazer a obra, bons levitas, bons cantores, bons pregadores. Estamos aqui com um embasamento teológico muito bom, conhecemos a palavra, são um povo esclarecido, mas o que falta em nós é a unção do Espírito Santo. Não entendi nada, pastor. Eu sei que eu tenho dificuldade para expressar, mas vai entender. É assim, ó. Deixa eu falar. É assim. Os dons são diferenciados. Por exemplo, Deus não vai usar o presbítero Neemias da forma que usa o pastor Jefferson. Não vai usar o pastor José Maria da mesma maneira. Porque nós somos corpo, e corpo não é igual. Corpo tem diferenças. É assim ou não é? Porque é isso que forma um corpo. São as diferenças que formam um corpo. As dificuldades de uma parte do corpo é suprida pela outra parte do corpo. Então os dons são diferentes. Tudo bem, você pode dizer: mas eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom para isso, não tenho para aquilo. Mas a unção de Deus é igual para todo mundo que busca. A unção de Deus, ela não pode ser diferente. Não, você não entendeu. A unção de Deus, ela não pode ser diferente. Se o teu chamado é para ensinar, você pode ensinar, mas você precisa ensinar com a unção de Deus no ensino. Se o teu chamado é para pregar, não tem problema. Você não é chamado para operação de maravilhas, você não é chamado para sinais extraordinários, mas você é chamado a pregar. Então você deve buscar a unção de Deus para pregar a palavra do Senhor. O nosso trabalho é um trabalho de atrito. Nós funcionamos assim, a igreja funciona como uma engrenagem que gera atritos. É como um motor, é como um pistão trabalhando, um vilabrequim no motor de um carro. Os nossos trabalhos espirituais, as mensagens, elas são pregadas assim, de confronto. Ela vai de confronto uma pessoa para com a outra. E isso sem a unção gera confusão. Esse fazer a obra de Deus sem a unção gera, meus amados irmãos, feridas irreparáveis. Se, por exemplo, você perdeu o óleo do motor do carro. Se o motor do seu carro perdeu o óleo, você precisa imediatamente parar esse carro. Se você não quiser ter percas maiores, para tudo. Acendeu a luz do óleo, o que você faz? Para o carro. Não tem óleo no carro, vazou o óleo do cárter. Se você tentar funcionar esse carro dessa maneira, o atrito vai trazer um prejuízo terrível para você. Assim é a igreja. Se a igreja não começar a buscar a unção, nós vamos vir para cá e voltar divididos. Vai ter divisões, vai ter facções no meio da igreja, vai ter pessoas que vão ferir alguém quando ele faz o uso da palavra. A sua mensagem, em vez de promover vida,
promoverá destruição, porque ela sai ferindo, ela não tem o azeite. Agora, mesmo que seja uma mensagem de exortação, mesmo que seja algo duro, se ela vem com o azeite do Espírito, o Senhor vai trabalhar no coração do pecador, do ímpio, do iníquo, e ele vai se converter, ele vai aceitar a palavra de Deus. Nós estamos pregando sem essa unção. Nós estamos trabalhando seco e vazio. Nós estamos andando na reserva espiritual. No capítulo de número 10 do livro de 1 Samuel, ia ser eleito o primeiro monarca. A monarquia estabelecida, seria estabelecida, né? A teocracia, o governo de Deus, seria ali agora hoje implementado pela ação do pela monarquia, pelo rei. Samuel vai dizer, capítulo 9, primeiro, o Senhor vai dizer a Samuel, capítulo 9, verso 16: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Eu vou enviar um homem, ele é um homem comum. Só que Samuel aqui figura, aleluia, do nosso Senhor Jesus que iria ungir aquele homem. E quando aquele homem fosse ungido, aquele homem seria diferente. Deus está nos chamando, dizendo assim, ó, você pode estudar a palavra, você pode estudar a Bíblia, você pode buscar dons, ferramentas, mas se você não tiver unção, você já viu uma pessoa, ele tem ferramenta, ele tem dom de revelação, mas é aquela revelação vazia, aquele negócio que não acontece nada, porque está vazio. Ele tem dom de profecia, mas ele é vazio. Ele tem conhecimento da palavra, mas ele é vazio. Deus está dizendo assim, eu vou trazer alguém na igreja, pastor. É para você orar que eu quero ungir alguém com o Espírito Santo. Aleluia. Saul chega lá com as suas dificuldades no capítulo 10. Ele chega diante de Samuel com todas as suas dificuldades, com as suas lutas. E quando ele chega, no verso 1 vai dizer: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Deus agora está dizendo assim: eu estou levantando. A unção é que mostra que Deus está chamando alguém. A unção de Deus, o próprio Jesus, quando vai ser chamado para levantar o seu ministério na terra, ele vem ungido. Isaías 61, porque o Senhor Deus me ungiu. Irmão, tudo demanda da unção. Você vai ouvir uma pessoa cantar, pregar, quando ele abre a boca com a unção de Deus é diferente. Quando ele prega é diferente. Quando ele canta é diferente. Aleluia. Nós estamos precisando urgentemente da unção do Espírito Santo. Senão, que será de nós, irmãos? Que será de nós como obreiro? Subir aqui para o altar vazio, isso é aflição de espírito. Subir para cá na reserva sem ter nada. É isso que Saul sentia. Saul ficou tão vazio que quando foi chamar Saul, Saul diz assim: não, eu vou esconder no meio da bagagem. O que tem de gente escondendo no meio da bagagem? Ele foi ungido, mas precisava de uma nova unção. Sabia disso? Tem coisas que é preciso uma nova unção na nossa vida. E Deus está dizendo: eu vou te ungir de novo. Eu vou colocar unção na tua vida. Sai a boca, calasse. Eu já vi irmãos que eles eram novos convertidos, não conheciam tanto a Bíblia. Você já viu pessoas assim? Esses dias eu vi um irmão pregando, ele não tinha muito conhecimento. Eu acho que ele nem leu a Bíblia toda ainda. Ele nem leu a Bíblia porque ele tropeça nos nomes, ele tropeça nas personagens. Ele tem dificuldade para pregar nesse sentido. Mas quando ele abre a boca, a gente sente uma coisa gostosa. E a gente não quer nem saber se ele leu tudo ainda, se não leu. Mas a unção já desceu sobre a vida dele. A unção já desceu. Eu vou dizer para você, aleluia, para de esquentar banco de escola e vai esquentar o seu joelho nos pés do Senhor, comprando azeite, comprando unção. Quem sente isso, irmão? Quem sente?
Esses dias eu parei assim, falei, vou fazer uma pós-graduação em teologia. Aí no outro dia o Senhor falou comigo, você está precisando de unção. Você está precisando de azeite. Quem sente isso, irmão? Aí você conhece tudo, mas você busca conhecimento, mas você sabe tudo, mas não tem nada mais de Deus. Você não tem mais espaço para Deus operar. Aí o Saul agora, ele recebe de Deus a confirmação. No capítulo 11, ele no verso 5, eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. Disse Saul, que tem o povo que chora? E encontraram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Contaram, né? As palavras. Então, a unção, o Espírito. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Ô pastor Zé, é como se o homem está meio cabisbaixo, de repente, no tempo deles, ele não tinha uma condição, né? Era um tempo difícil, ele era ungido especialmente. Nem todo mundo recebia essa unção na cabeça. Eram os reis, profetas. Você viu? Não era todo mundo. Mas naquele momento, o Espírito encheu o homem assim, ó. Diácono Rafael, ele foi tão cheio que ele ficou irado contra aqueles inimigos. E ele toma um boi, parte ao meio. E Deus faz uma grande obra de libertação através de Saul, cheio do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Deus está dizendo assim, deixa eu trabalhar nas suas mensagens. Unção é mais ou menos isso. Quando você está com a unção de Deus, você está pregando e o Espírito Santo está trabalhando. A unção de Jesus quebrando o jugo da igreja. Você prega e a unção do Senhor despedaça. As barreiras caem por terra. Pelo nome de Jesus. A unção de Jesus era tremenda, que quando ele chegava num lugar, as barreiras eram quebradas, por conta da unção que o Senhor, ele tinha sobre a sua cabeça. Ele tem ungido, e ele derramou essa unção sobre a igreja. A igreja não foi chamada para viver vazia, a igreja foi chamada para ser cheia do Espírito Santo. É isso que a igreja foi chamada. Sabe o que eu fiquei preocupado? Sabe por que eu fiquei preocupado? Eu fiquei muito preocupado. Porque você recebe a unção. É por isso que você não pode idolatrar homem. Saul caiu. Saul perdeu a unção. Capítulo de número 17. Capítulo de número 16 de 1 Samuel. Irmão, a unção se perde. Quem sabia disso? Unção se perde. É por isso que você não pode idolatrar homem. Eu já vi irmãos que são seguidores de pastor. Onde o pastor vai, ele vai atrás. Porque um dia aquele pastor foi ungido. Foi ungido um dia, mas não está mais. Você vai atrás dele? Saul estava no pecado e tinha gente defendendo Saul. Não, Saul, vamos matar Davi. Saul é Saul. Saul é o ungido de Deus. É ungido. Foi ungido, meu irmão, não é mais. Eu gosto do irmão, que o irmão é ungido. Foi, irmão, não está com essa corda toda mais não, irmão. Ele já está vazio, ele já perdeu. Pega a sua mala e casca fora. Ah, mas ele já ganhou muita alma, não interessa o nome dele. O título permanece, a placa permanece, mas o coração permanece vazio. Porque a unção, ela tem que ser mantida. Capítulo de número, olha aqui, ó, 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite. O mesmo Samuel que ungiu Saul, agora faz o quê? Parece que ele vai lá e tira de Saul. Fala, vou tirar e vou pôr em Davi. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. O que é a unção? A unção é uma porção do Espírito Santo. É uma atuação. Não, a unção é isso aqui. É a atuação do Espírito Santo no que você faz. Não entendeu. A unção é o agir de Deus no que você faz. Você trabalha na empresa, a unção de Deus trabalha junto com você.
Você põe a mão para trabalhar na empresa e tudo prospera na tua mão, como na mão de José, porque a unção de Deus está na sua mão. Aí alguém te chama para dar uma oportunidade, você vai cantar com toda a tua dificuldade, mas a unção de Deus vai, e você começa a cantar e Deus começa a operar maravilha. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós éramos jovens e tinha um jovem na mocidade. Tinha um jovem na mocidade, ele não tinha o dom de música. Ele não tem até hoje, não vou falar o nome dele, porque pode ser que ele está assistindo. Mas ele não tinha o dom de música. E nós entrando no ônibus para ir para a igreja, de ônibus, com o da mocidade, sentado no banco do ônibus, Maracanã. Quase que eu falei o nome da congregação. E aí ele diz assim: eu estou pedindo a Deus unção para mim cantar e louvar Deus com unção. Estou pedindo a Deus. Eu orando, ele já pregava, ele já era cooperador, eu só jovem na mocidade. Eu estou pedindo unção para mim cantar. Mas eu não cantava muita coisa. Aí, sabe aquele negócio assim, bem limitado? Quando ele chegou no domingo à noite na igreja, deram a oportunidade para ele. Eu não vou cantar o hino que ele cantou, porque senão o pessoal vai descobrir quem é. Ah, Jesus. Quando ele cantou, a glória de Deus derramou dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença é a unção do Espírito Santo. Ele cantou e Deus começou a operar. Oh Deus, eu quero essa unção. Quem quer essa unção? Quem quer esse azeite? Para quando você cantar, Deus receber teu louvor. Irmão, nós temos assunto para tratar como obreiro, que é coisa pesada. Se esse Espírito Santo não tiver em ação, você vai machucar muita gente. Alguém vai embora machucado da igreja. Você imagina eu que prego quase todo dia nesse altar aqui. Segunda eu falei aqui, hoje à tarde eu estava aqui, à noite eu estou aqui. Esse negócio saindo da minha boca, quantos erros, quantos tropeços nós cometemos. Mas quando o Espírito Santo está, ele tira esse atrito. Não tem nada pessoal. Entre mim e você, corre o azeite, corre o óleo, corre a presença do Espírito Santo. E nada pode impedir essa comunhão entre nós. Mas você viu aqui? Saul perdeu. Saul ficou sem unção, levando o nome de ungido do Senhor até para Davi. É ungido, foi ungido. Há ungido do Senhor. E tem muita gente idolatrando o homem, que foi uma bênção e que hoje não é nada mais. A unção do Senhor tem que estar sobre nós. Só que agora nessa nova aliança, nessa dispensação da graça, o que eu li com vocês é que essa unção é para todos. Você pode entender? Você pode não ser pregador, mas você pode ter unção de Deus na sua vida. Você pode não ser cantor, mas você pode ter unção de Deus na sua vida. A unção é para todos. Ele nos deu o penhor do Espírito e a unção do Espírito. Irmão, nós estamos equivocados com servir a Deus. Servir a Deus é você buscar azeite. E é isso. Esse é o propósito que nós estamos fazendo, enchendo o nosso vaso. Esse vai ser o segundo propósito, enchendo o nosso vaso. Aleluia. Porque sem azeite não dá, irmão, não dá. Eu me lembro, e eu contei isso lá em casa um dia. Eu muito jovem na igreja, e pregando e saindo para pregar. Não tinha, confesso para vocês que preguei muitas vezes antes de ter a lei da Bíblia toda, não conhecia. Eu já chamado para pregar nas congregações, os irmãos convidando, mas eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá essa unção. Eu vou dizer para você uma coisa: é melhor você ser um simples servo de Deus, sem conhecer ainda muita coisa, mas pedindo a unção e vigiando e andando no temor, do que você virar um velho obreiro vazio. Tem misericórdia de mim, Jesus. Muitas vezes nós vamos ficando tão assim, tão conhecedor, tão cheio de script, tão cheio de, como é que eu vou dizer, de etiqueta, não só uma etiqueta, mas aquela formalidade, não é assim, mano? Não falamos nem mais língua estranha, não buscamos mais o aquecimento do Espírito Santo. Mas você sabe que o transtorno que é, parece ser uma coisa simples. Quem já teve luta aí com o seu carro que acabou o combustível na rua? Quem deixou acabar o combustível na rua alguma vez? Já acabou, irmã? Foi fácil, irmã Vitória? O que você teve que fazer? Ligar para o pai.
E teve que ligar para o pai. Quem mais deixou o combustível acabar na rua? Quem deixou? Não é uma luta? E além de tudo, se chegar um guarda lá e dizer assim: peraí, você cometeu uma infração de trânsito. Sabia que você é multado porque você deixou o combustível acabar? Eu estou envergonhado diante de Deus. Eu estou envergonhado diante de Deus. Eu estou sentindo Deus dizendo assim: você tem tanta vontade, mas com esse tanquezinho aí você não vai longe. Você tem tanta vontade de fazer a obra, mas com essa reserva aí, parece que nós estamos acelerando o carro e pisando até no fundo, e Deus está olhando assim: vai acabar, você cuidado. E parecendo que tem essa aparência de que estamos cheios até a tampa, mas estamos mais vazios do que tudo. O texto que diz assim, ó: lembra de onde caíste. Foi o texto da mensagem que eu preguei ontem à noite. Se não brevemente, igreja de Éfeso, igreja que foi avisada. Paulo fez uma reunião para essa igreja de Éfeso e avisou: cuidado, vai surgir homens ímpios no meio de vocês, vão vir inimigos, cuidado, igreja de Éfeso. Ela foi avisada. Depois Jesus diz assim: olha, igreja de Éfeso, vocês precisam lembrar de onde vocês caíram. De onde? Não é onde, de onde vocês caíram, de onde vocês estavam em cima e hoje vocês estão embaixo. Lembra que vocês estavam em outro nível, agora está embaixo. Vocês caíram lá de cima, lembra de onde caíram. Se vocês se arrependerem, tudo bem. Deus dando um tempo para a igreja, Deus dizendo assim, ó: se vocês se arrependerem, está tudo em paz, eu vou encher vocês do azeite. Mas se vocês não arrepender, eu virei a ti e tirei o castiçal. O castiçal, ele tem quantas lâmpadas, meu irmão? Quem lembra, pastor Zé? Me ajuda. 7 lâmpadas. O castiçal tem 7 lâmpadas. Aleluia. No capítulo 4 de Zacarias, é isso, irmão Rafael? Capítulo 4 de Zacarias, que vai dizer que o castiçal tem um canudo, que tem um vaso de azeite, que passa um canudo, que o canudo desce e que enche o castiçal, e que o castiçal fica cheio de azeite e a lâmpada não se apaga. Aleluia. Jesus disse: se vocês não se arrepender, eu vou vir e vou fazer o quê? Tirarei o castiçal de vocês. Brevemente eu virei e tirarei o castiçal. O que Deus está dizendo assim, ó? Eu estou avisando essa igreja. O Senhor está nos avisando. Quem tem sentido Deus avisar todo dia aqui? Deus tem nos avisado. Ontem, meus amados irmãos, o Senhor me mostrava um levante muito grande do inimigo contra o Brasil, contra essa nação, contra a igreja brasileira. E o vento soprava muito forte contra a igreja brasileira. E de repente uma mão era colocada assim, ó. O Senhor dizendo assim: a minha mão está colocada, guardando vocês do vento, guardando vocês da tempestade. Mas se vocês não buscar azeite, eu vou tirar vocês. Aleluia. Davi viu isso de perto. Quando Davi, no Salmo 51, ele orou e disse: Senhor, eu pequei, eu estou cortado. Mas o Senhor ainda não havia lançado Davi. Eu estou sentindo que nós estamos caídos, estamos fracassados, mas Deus ainda não nos jogou fora, dizendo: você pode levantar. Eu estou dando um tempo para você. Eu estou adubando essa planta. Eu estou chegando terra no pé dessa planta, para essa planta levantar e produzir alguma coisa. Como Davi, Davi presenciou de perto Saul vazio. Davi viu Saul ter desvario, loucura. Irmão, pastor, depois que perde a unção, ele fica louco. Não. Saul começava a dizer assim: estou vendo um bicho lá, eu estou vendo um bicho. Saul de repente pegava uma lança e queria matar alguém. Pastor, depois que perde a unção, ele inventa a rosa ungida, ele inventa tudo que não presta no meio da igreja, ele faz corredor de fogo, passa aqui dentro que vai ser curado, ele inventa tudo quanto é coisa, é vazio, porque depois que ele fica vazio, ele fica louco, porque quando tem unção, não precisa inventar nada, não precisa nada mais, só o poder da palavra, só a unção de Deus. Vai trabalhando, vai quebrando as barreiras. Mas depois que ele ficou vazio, cuidado, irmão, cuidado para você não seguir pastor vazio. Abençoe, irmã Andréia, você agarrando lá a rosona lá, pastor Jeff aqui com a rosa ungida. Vem cá, irmã Andréia, que você vai ser cheia. E você agarrando a rosa ungida aqui chorando, seguindo um Saul louco, um Saul doido da cabeça.
Um Saul, ó, maluco. Aí Saul tá malucão. O que tem de pastor malucão aí, irmão? Inventando cada coisa. Tem um que... Jesus, está transmitindo. Tem uns doidos que vou falar assim, que abrem umas igrejas aqui no centro de São Paulo, que tem um histórico assim, né? Que fazia e que acontecia. E hoje você vê eles doidos, eles pegam pão, eles consagram pão, eles consagram azeite que arde, azeite preto, azeite que queima, azeite branco. Mas não resolve, meu irmão. O que resolve ainda é a unção de Deus. Eu quero essa unção, eu quero. Diga assim, eu quero. Diga assim, eu quero. Eu quero que quando eu tocar minha guitarra, né, Branquinho, que desça azeite na guitarra. Eu quero que quando eu for pregar, que a unção de Deus sai da minha boca pelo altar. Charabazúria. Eu quero ver a mocidade cantando com azeite, com óleo. Eu quero ver o grupo de jovens cantando. Eu quero ver o grupo de senhoras. Eu quero ver os obreiros pregando, cheio do azeite do Espírito Santo. Levanta a mão por um momento. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Alabasurimikai andas. Xalabaia. Tem misericórdia de pagar dívida. Seus filhos vão ser escravos. O diabo está ameaçando levar os nossos filhos. O diabo está ameaçando levar a nossa família. Mas nós vamos orar. E Deus está dizendo assim, ó. Não que eu não quero multiplicar azeite. Se tiver espaço eu mando azeite. Se tiver vaso eu mando óleo. E só não tem óleo se não tiver espaço. Mas se tiver espaço no teu coração, vai descer óleo de Deus. Vai descer unção de Deus. Se você abrir o teu coração para Jesus, Ele te batiza, Ele te enche do Espírito Santo. Ai, andar, súbia. Sai, andar, súbia. Busca vasos vazios. Tira, esvazia esse vaso. É tempo de nós esvaziar esse vaso. É lamentável isso. Busca, mas dizendo, só tem um pouquinho de azeite, só tem uma botija. Ele diz assim: você não tem vaso, quer que eu faça um milagre? Você não tem onde pôr o meu azeite? Aí a mulher arruma vasos vazios. Quando o vaso está vazio, o Senhor enche os vasos. Vamos esvaziar aqui, irmão. Vamos abrir a Bíblia assim, ó. Esquecer de tudo que nós já sabemos, como se fosse a primeira vez que estamos abrindo a Bíblia. Meu Deus. Principalmente para nós pregador. Eu abro a Bíblia em João 9, eu lembro assim, eu preguei em João 9, já sei o que eu vou falar. Eu abro a Bíblia em Isaías 61, já sei o que eu vou falar. Da unção que tira a tristeza. Aí você abre a Bíblia em Isaías 43, você já sabe o que falar. Isaías 40, você já sabe o que falar, porque você já pregou nela toda. Isaías 64, 4, já sei o que falar. Salmo 23, eu já sei o que falar. É tempo de você esquecer de tudo, esvaziar de tudo, dizendo: não sei mais nada. Eu não sei nada, eu estou precisando de aprender de novo. Eu quero olhar para a Bíblia com outra perspectiva, dependendo do azeite. É essa a visão para nós aqui. Precisamos do azeite. Enchendo nossos vasos, vai ser a campanha. Eu preciso, irmão, eu preciso. Não adianta eu botar a campanha aqui, outro título. Não adianta eu botar outro tema, não. A campanha é enchendo nossos vasos do azeite celestial. Como é que eu li com vocês aqui? Eu encerro agora. Não tem mais o que falar. É só isso. É o propósito que nós estamos. Eu li com vocês aonde mesmo? 2 Coríntios, foi isso? 2 Coríntios. Olha o que o texto vai dizer. O Senhor Deus deu para... Eu achei bonito isso aqui. Ó. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Na verdade, o que nos confirma em Deus é essa unção. É esse penhor. Essa garantia. Deus está dizendo assim, ó. Quando você vai comprar um produto, você vai olhar o selo do produto, o selo do Inmetro, ou seja lá o que for. Você tem que olhar para... É isso que Deus está dizendo. Olha para o pregador. Olha para quem você está ouvindo. Se ele tem o selo. E é perceptível. Quem já viu que é perceptível? Olha para quem está do seu lado. Vê se tem um azeite. Hoje tem um movimento aí de pula-pula. De muita língua estranha. Quem já viu isso? É muita língua estranha vazia.
Não é isso que vai medir. A unção não é com isso, não. A unção, aquele negócio de blá, 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 aquela língua estranha assim, vazia. Aquele negócio mecânico, unção não é isso. Unção é a palavra de Deus sendo capaz de alcançar corações. É alguém ouvir uma palavra, um louvor que toca na tua alma. Não emoção, é a unção de Deus que quebra as barreiras, que faz o diabo cair por terra. Aleluia. Quem já viu muitas vezes, meus amados irmãos, aleluia, alguém cantando corinhos e o diabo manifestar no meio da igreja? Quem já viu isso? A gente pregando e o diabo manifestar. Não é você impondo as mãos, não. É a unção de Deus se manifestando no ambiente. É a unção tomando o ambiente e a glória de Deus operando. É alguém que grita no meio da mensagem: fui curado, fui liberto. A unção vai trabalhando enquanto você prega a palavra de Deus. Que Deus nos dê essa unção. Eu comentei com a minha filha em casa. Eu tenho muitas saudades do meu tempo de jovem. Tenho muitas saudades daquelas mensagens que pregava sem conhecer muita coisa, mas eu sentia tão de perto a presença de Deus na minha vida. Eu sentia de perto a presença de Deus. Quem tem saudade disso? Não é que eu estou aqui cheio de saudosismo, não. Mas nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Precisamos voltar a sentir isso no coração. Muitas coisas que eu pregava, que claro, teologicamente hoje a visão não dá para pregar, porque estaria fora da visão teológica do que seria a palavra, mas Deus via aquilo, e Deus via que a intenção era de falar da palavra com dificuldade, com limitação, e Ele trabalhava no meio daquilo. E se nós unir hoje, se nós unir esse conhecimento que Deus tem nos dado com a unção do Espírito, que coisa Deus não faz, meus amados? Que coisas extraordinárias Deus não opera? Se nós, aleluia, com aquilo que Ele nos deu. Vou dizer para você uma coisa: é tempo de nós passarmos mais tempo de joelho que em pé. Há um ditado por aí que diz que um homem de joelho é meio homem. Mas eu digo para você que é mentira. Um homem de joelho, ele é um gigante. Tem outro caminho para buscar azeite, irmão, a não ser de joelho? Com humilhação. É assim que se busca azeite. Que Deus em Cristo te abençoe. Quem quer fazer essa campanha conosco? Enchendo nossos vasos de azeite, buscando o azeite celestial. O título como você quiser: buscando o azeite celestial, buscando a presença do Espírito Santo, buscando o renovo. O título é por sua conta da campanha. É você que dá o título da campanha. Não é aqui para fazer cartaz, para você dar não. Você sabe, é buscar o azeite de Deus para a sua vida. Quem entendeu diz amém. Então fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar com vocês agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Levante as mãos para os céus, queridos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Tem pessoas aqui buscando esse azeite, buscando a Tua presença. Alegra essa igreja, Senhor. A construção precisa ser feita, mas ela precisa de azeite. Nós precisamos do azeite espiritual. Nós precisamos do mover do Teu Espírito. Estamos tão vazios, estamos tão longe do Senhor. Eu sinto isso, Pai. Pai, não nos lance fora, meu Deus. Não nos lance fora, Senhor. Não nos jogue para fora. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua glória. Fortalece a nossa vida, meu Deus. Dá-nos força para orar, dá-nos força para cantar, dá-nos força, Senhor, para fazer a Tua obra. Dá-nos força, meu Deus, para santificar a nossa vida. É tempo de santificação. Alabasuria, Orianda Lamanturi Micalabaia, Ura Basura Balabas, Xalabanai Andasse. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão, meu Deus, e
nos acende de novo, nos enche de novo, nos ilumina de novo. Coloca o azeite. A lâmpada estava apagando, Senhor, no livro de 1 Samuel capítulo 3, mas o Senhor acendeu a lâmpada, levantou Samuel cheio de azeite. Alabassúria. Levanta obreiros, levanta pastores, levanta, meu Pai, jovens, senhoras e senhores, cheio do azeite, cheio da tua unção, cheio da tua presença. Alabassurianda labalaia, urianda, sicalabas. Ó Deus, fica conosco nesta noite e opera maravilha para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome.